Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 11, versículo de número 25. Quantos encontraram, digam graças a Deus. Você ouvinte, compartilhe essa transmissão, porque através da tua vida você estará também evangelizando um lar, evangelizando uma família, através da palavra de Deus, amém? Vai dizer assim a palavra do Senhor Jesus, Mateus 11, 25 a seguir. Naquele tempo, respondeu Jesus e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultastes essas coisas aos sábios e os instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas foram-me entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E você diz: meu Deus, fala comigo nesta noite, através da tua palavra. Diga: meu Deus, eu creio que o Senhor tem alívio para a minha alma. Então, crendo nessa palavra, tome o teu assento e pode glorificar e exaltar ao nome santo do Senhor Jesus. Queridos e amados irmãos, estamos diante deste texto sagrado, a qual Jesus, ele está fazendo um convite para a salvação, um convite universal, porque Jesus, no versículo de número 28, ele vai dizer com duas palavras: vinde a mim todos. Jesus está fazendo um convite universal, sem fazer acepções de pessoas. Quando Jesus, aqui nesse capítulo 11, ele proferiu essas palavras, o Senhor Jesus, ele estava ensinando e pregando com seus discípulos nas cidades da Galileia. E juntamente com os seus discípulos, Jesus, ele não só pregou o Evangelho, mas também operou muitos milagres naquela cidade, conforme o versículo 20 e o versículo 21. Jesus, ele deixa isso relatado. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos seus milagres e prodígio, e não haverem arrependido. Então ali, em alguma cidade da Galileia, Jesus, ele havia pregado e operado muito milagre. Porém, mesmo assim, aleluia, muitas pessoas ali não se arrependeram e não creram em Cristo. Por isso Jesus, ele, a partir do versículo de número 24, Jesus, ele vai proferir palavras de juízo contra aquelas cidades que estavam incrédulas. Jesus vai proferir juízo contra elas. Se você ver aí o versículo de número 24 do capítulo 11, Jesus, ele vai dizer: porém eu vos digo que haverá menos rigor para o de Sodoma
incrédulos e não se arrependeram, mesmo vendo os sinais, os prodígios, os milagres e as maravilhas que Jesus ele havia operado. É interessante que após Jesus, aleluia, ele proferiu uma mensagem de juízo. O Senhor Jesus vem logo após com a mensagem de graça e de salvação para os pecadores. Jesus, ele proferiu juízo, mas após proferir juízo, ele vai trazer uma mensagem de graça e de salvação. Observe que Jesus, antes dele proferir palavras de graça aos pecadores, Jesus ele vai dirigir a partir do versículo 25 em oração. E Jesus aqui, ele vai estar em oração, ele vai estar fazendo uma oração que está ligada a esse convite gracioso que ele faz aos pecadores. Jesus afirma na oração que ele faz a partir do versículo 25, Jesus ele está afirmando na tua oração que tudo lhe foi entregue. Ele afirma que tudo lhe foi entregue por o seu Pai, e ninguém conhece o Pai senão pelo Filho, e ninguém conhece o Filho senão pelo Pai, e aquele a quem não quiser revelar, a oração de Jesus declara: vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus agora ele traz aqui o convite da graça salvífica, o convite de salvação. Ele tem tudo que o pecador precisa, ele tem descanso para a alma, ele tem tudo que o pecador precisa nesta oração. Depois desta oração, Jesus ele volta ao povo com seu ensino e oferece a salvação para os pecadores, dizendo: estão todos convidados para vir até a mim e alcançar a graça da salvação que está em Cristo Jesus. Jesus ele tem tudo, querido, o que um pecador precisa. Ele tem alívio, ele tem descanso para a vossa alma. Jesus fazendo esse convite: vinde a mim a todos. Jesus ele chama os cansados, Jesus ele chama os oprimidos, Jesus ele chama os sobrecarregados para encontrarem descanso nele. Jesus aqui ele concede descanso àqueles que estão cansados e sobrecarregados. Três convites Jesus faz aqui a três tipos de pessoas: pessoas que estão cansadas, pessoas que estão oprimidas, pessoas que estão sobrecarregadas. Jesus está lançando esse convite a esses três tipos de pessoas, porque somente Jesus tem aquilo que o pecador precisa. Ele tem poder para dar força ao cansado, ele tem poder para libertar o oprimido, e ele tem poder para levantar aquele que está sobrecarregado. Se de repente vem alguém aqui nessa noite de sexta-feira, Jesus está dizendo: você aceitou o convite certo, você veio a ele nessa noite, e ele está aqui para trazer alívio para a tua alma, ele está aqui para trazer descanso para a tua alma. Só quem crê nessa palavra, levanta a mão e glorifica ao nome do Senhor, porque o jugo do Senhor ele não é pesado. Porque Jesus ele vai falar aqui do jugo que era imposto sobre aquelas pessoas, e foi se tornando aquele jugo cansado, sobrecarregado. Você sabe o que é jugo? O jugo é a peça de madeira que servia para atrelar os bois à carroça, e
sujeição imposta pela força, ou autoridade, ou opressão. E quem são aqui nesse texto? Essas pessoas cansadas e sobrecarregadas a quem Jesus se refere dentro desse texto, de que elas estão cansadas e sobrecarregadas, porque Jesus aqui dentro desse capítulo 11, a partir do versículo 25, Jesus enxerga diante de si pessoas esgotadas, pessoas exaustas por carregarem um peso nas suas costas. As palavras de Jesus, que Jesus usa aqui, aponta para o esgotamento físico, por causa de um tipo de trabalho duro. Mas Jesus usa as suas palavras aqui para cansados e sobrecarregados, para expressar não somente um cansaço físico, mas principalmente ao cansaço espiritual. Eram pessoas ali que estavam cansadas, eram pessoas que estavam cansadas espiritualmente, pessoas que estavam oprimidas espiritualmente, pessoas que estavam sobrecarregadas ali espiritualmente. O primeiro tipo de pessoas que estavam ali com aquele jugo, estavam oprimidas pelo jugo das regras, daquele jugo pesado de regras humanas impostas sobre elas pelos doutores da lei daquela época, os escribas e os fariseus. A Bíblia vai dizer que conheciam bem a lei de Deus, porém eles deviam ensinar ao povo corretamente a lei de Deus, porém eles estavam escravizando as pessoas com suas tradições humanas, impondo sobre o povo ali pesado jugo, impondo autoridade para aquelas pessoas. Eram pessoas que estavam sendo sujeitas a carregar um fardo pesado, eram pessoas que estavam levando culpa do pecado. E Jesus, olhando para aquela situação ali, vai contemplar que aquele povo estava tão cansado, que aquele povo estava tão oprimido, que aquele povo estava exausto e não aguentava mais. Mas Jesus vem com uma palavra de graça para aquelas pessoas, para tirar todo aquele jugo pesado, para tirar toda aquela sujeição imposta e dizendo: vinde a mim, todos nós que estamos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E me canta lá Bahia. Assim eles colocaram sobre os ombros do povo uma carga tão pesada que nem mesmo eles próprios poderiam carregar. E Jesus, vendo aquilo, Jesus nos repreendeu por causa disso. E Ele traz essa mensagem da graça para aquele povo que estava cansado de tanta carga, de tanto se esforçar, de tanto, aleluia, se exaustar. Eles estavam cansados e sobrecarregados com obrigações impostas a eles sobre os escribas e fariseus. E o que Jesus disse a esses cansados e sobrecarregados, o convite do Senhor Jesus é: vinde a mim, porque eu vos aliviarei e lançarei descansos para a vossa alma. Jesus convida aqui para tirar todo aquele fardo pesado, para tirar toda aquela culpa, porque pessoas que ali estavam com a culpa do pecado sobre os teus ombros, pessoas sobrecarregadas de pecado, porque no ministério e na pregação dos ensinos de Jesus ele sempre deparou com esse tipo de pessoas. Jesus sempre se deparou com todo tipo de pecadores, os que ouviram a palavra desse texto eram pecadores, estavam sobrecarregados
culpa que eles estavam. Jesus, todavia, nos seus ensinos, na sua pregação, ele deu para esse tipo de pessoas, com publicanos, com prostituta e todo tipo de pecadores, ouviram as palavras de Jesus. Jesus chamou todas essas pessoas à fé e ao arrependimento, porque Jesus veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Porque Jesus, ele veio não para os santos, mas sim para os pecadores. E aqueles que estavam ali com a sobrecarga, com a culpa de pecado sobre a tua vida, Jesus estava dizendo: vinde a mim porque eu vou aliviar. Vinde a mim porque eu vou tirar toda essa carga pesada, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus aqui, ele está oferecendo alívio, perdão dos pecados aos que vêm até a ele pela fé, porque somente em Jesus Cristo há perdão para os que estão sobrecarregados de pecados. Jesus diz aos pecadores: vinde a mim, eu vos aliviarei. Esse é um chamado gracioso de Cristo, e é também universal para todos. Ele está chamando para receber perdão. E como nós precisamos de perdão de Cristo, irmão. Quantas pessoas estão por aí, estão cansadas, sobrecarregadas, oprimidas. O diabo lhe tem, aleluia, abandonado, e você tem carregado esse fardo, levando essa culpa de pecado na tua vida. A saber que Jesus, ele morreu na cruz do Calvário para perdoar todos os teus pecados, para você não carregar mais essa culpa sobre o teu ombro, para você não levar mais esse fardo pesado. É por isso que ele está te convidando nessa noite. Ele quer te dar alívio, ele quer te dar perdão. Essa graça de Jesus, ela quer te envolver nessa noite. Ele quer te dar perdão. Você não precisa continuar carregando esse fardo pesado. Você não precisa continuar ficar cansado, sobrecarregado e oprimido, porque o alívio Jesus te dá nessa noite. Alívio Jesus te dá nessa noite. Ele te dá perdão, ele te dá descanso para tua alma. Isso nos chama para dar perdão, porque perdão só podemos encontrar na pessoa bendita de Jesus. É por isso que ele está fazendo um convite a todos, sem acepção de pessoas, porque é em Cristo que nós encontramos descanso para nossas almas. Sobrecarregados e cansados, em Cristo que nós encontramos alívio para nossas almas. Aos cansados, aos oprimidos, aos sobrecarregados, é no Filho de Deus que temos perdão do nosso pecado. Porque, pastor, porque é somente o Filho de Deus que tem autoridade para perdoar pecados. Em Marcos capítulo 2, versículo de número 10, quando eles trazem um paralítico até a casa onde Jesus estava pregando, aquele homem não tinha somente uma paralisia física,
mas ele estava cansado, sobrecarregado, porque ele levava em si a culpa dos teus pecados. E quando aquele homem é levado até Jesus e descido pelo telhado dentro daquela casa, Jesus ele vai liberar uma palavra sobre a vida daquele moço. E Jesus vai liberar uma palavra para aquele homem: levanta e anda, porque os teus pecados estão perdoados. Enquanto Jesus libera uma palavra de perdão para a vida daquele homem, muitos que estavam ali olhando dizendo: é blasfêmia, porque quem pode perdoar pecado? Jesus ele não queria curar só a paralisia física que estava na vida daquele paralítico, mas Jesus estava também liberando perdão para aquele homem, porque ele carregava sobre si a culpa do teu pecado. Enquanto muitos ali olhavam e blasfemavam, Jesus no versículo 10 ele vai dizer: para que saibais que o Filho de Deus tem poder para perdoar pecado. Ele vai dizer: levanta e anda, porque os teus pecados estão perdoados. Porque de repente eu prego para alguém aqui nessa noite que está carregando um jugo pesado, uma culpa. Quem sabe é o adversário da tua alma que tem imposto isso sobre você, tem apontado para você de culpado, falando que você não tem perdão, porque há muitas pessoas oprimidas assim, que levam ao suicídio, porque o diabo é o nosso acusador. Então ele vem para te apontar, ele vem para te acusar e dizer que para você não tem perdão, que para você não tem jeito. Mas sabe o que Jesus está dizendo nessa noite de sexta-feira para alguém aqui que precisava de ouvir essa palavra? Tem perdão sim, tem alívio sim, tem descanso para a tua alma. Ele tem poder para perdoar o pecado. Ela é uma súbia. É somente o Filho de Deus que conhece a nossa fraqueza. É somente o Filho de Deus que se compadece de nós. Ele sabe que necessitamos de perdão. E todavia, quando você aceita o convite do Senhor Jesus: vinde a mim, e você se achega até Ele, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele vai declarar assim: todo aquele que vem até a mim, eu, Senhor, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se você vir até Jesus, Ele não vai te lançar fora. Ele sabe da tua fraqueza, Ele vai se compadecer de você, Ele sabe a tua necessidade de perdão, Ele vai te perdoar. Porque assim que o diabo ele faz, ele sobe e diz para muito que Jesus não tem perdão para a tua vida, que Deus não te ama, que não tem perdão. Aí muitas pessoas oprimidas e iludidas carregam aquele fardo em si. Mas olha o que Jesus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu prego para alguém aqui nessa noite, Espírito Santo Deus está dizendo, que tem carregado culpas. Eu prego para alguém aqui nessa noite que tem carregado coisas do passado, e o Espírito Santo de Deus manda te dizer, assim como ele deu perdão em João capítulo 8 versículo 11 para aquela mulher que foi pega em adultério, assim como Jesus liberou perdão para aquele paralítico, ele tem perdão para a tua vida também, ele tem perdão para a tua vida também. Vai, porque estão perdoados os teus pecados. Que ele disse para aquela mulher pegando de adultério: vai, porque os teus pecados estão perdoados.
Uma mulher que carregava um fardo, uma culpa, um jugo, a ponto de eles querem apedrejar ela, matar ela. Mas olha a graciosa salvação de Jesus para com aquele que se chega até a Ele, para com aquele que recebe o convite e aceita a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Ele tira aquela culpa que você está carregando, Ele tira aquele fardo pesado que você está tentando levar sozinho, e Ele vai colocar um fardo leve. Ele não vai te apontar, Ele não vai te apedrejar, Ele não vai te acusar, porque o meu jugo é suave e o meu e o meu fardo é leve. Há pessoas também cansadas dos problemas e aflições dessa vida. Há pessoas também sobrecarregadas com problemas e aflições dessa vida. Há pessoas também oprimidas com problemas, com aflições dessa vida. Pessoas em depressão, pessoas que estão perdendo o sentido da vida. Mas nos dias de Jesus, Ele teve alívio para aquelas almas. No dia de Jesus, aquelas pessoas receberam o convite do Senhor Jesus. E nos dias de hoje não é diferente. O Senhor, Ele está te fazendo esse convite nessa noite de sexta-feira, porque essas muitas aflições, esses muitos problemas da tua vida, Jesus nessa noite, Ele quer colocar um ponto final. Essas muitas dores, essa opressão, essa depressão, esse algo maligno que você tem enfrentado, Jesus está dizendo hoje, Ele tem alívio, Ele tem descanso, porque a promessa de Jesus é essa: Ele tem descanso para nós. Glória. Jesus, Ele está dizendo para alguém aqui nesta noite: você veio até a mim com fardos pesados, você veio até mim sobrecarregado de tantas coisas, e o Senhor nessa noite Ele está aqui para liberar perdão para a tua vida. Eu quero encerrar essa mensagem aqui, porque são palavras do Senhor Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, Ele quer nessa noite liberar perdão para a tua vida. E eu quero nessa noite chamar a primeira pessoa que eu quero orar pela tua vida. De repente você pensa, o adversário da tua alma colocou na tua mente: não, Deus não vai te perdoar pelo aquilo que você fez, pelo aquilo que você cometeu. De repente o adversário da tua alma está te dizendo: não tem jeito para você, Deus te deixou, te desamparou, você está só neste processo. Mas o convite de Jesus para você nessa noite é para tirar esse fardo, é para tirar essa culpa, e você encontrar algo para a tua alma. Porque eu prego para algumas pessoas aqui que a tua alma está gemendo no teu interior. O Senhor sabe que você necessita de perdão, e assim como Ele perdoou a muitos, assim como Ele me perdoou, te perdoou, Ele está aqui nessa noite te fazendo esse convite. Eu quero orar pela primeira pessoa que quer aceitar esse convite de Jesus e aceitá-lo.
como único e suficiente Salvador da tua alma. O Senhor Jesus te chama nessa noite. Eu quero orar pela primeira alma. Cadê? Sabe o que Jesus está dizendo aqui nessa noite para você? Somente em Cristo você tem descanso para a tua alma. Eu quero orar pela tua vida. Tem alguém para aceitar Jesus? Pastor, mas eu caí, eu fracassei, eu retrocedi, pastor, eu desanimei, o diabo tem me acusado, tem me apontado, pastor. Mas Jesus está lhe dizendo nessa noite: Ele não vai botar fardo pesado sobre você. O fardo dele é leve, Ele é o único que tem descanso para a tua alma. Tem alguém para Jesus aqui nessa noite? Se não tem, que a igreja se coloca de pé. Eu quero orar pela vida de cada irmão que está aqui nessa noite na campanha da Cesta da Libertação. Amém? Você vai levantar as tuas mãos ao céu. Você vai levantar as tuas mãos ao céu. Que Deus abençoe a todos vocês ouvintes que estão acompanhando o culto ao vivo pela página do Facebook da Igreja Deus e Amor de Flechal 2. Que Deus abençoe poderosamente a tua casa e a tua